Boa tarde. Hoje eu vou falar sobre pancreatite aguda, junto com o Carol, que vai falar sobre pancreatite crônica. São dois assuntos importantes para a prática clínica. Tem bastante detalhe, tem score de gravidade, então a gente tentou enxugar, deixar da forma mais prática, o mais objetivo possível, para que a gente foque nos detalhes principais. Nessa apresentação não tem qualquer conflito de interesse, esses são os objetivos da minha apresentação, e a gente vai começar falando um pouco sobre anatomia e fisiologia pancreática, né? Relembrando um pouco dessa anatomia e fisiologia. Quando a gente fala de pâncreas, a gente está falando aí de uma glândula alongada, retroperitoneal, em abdômen superior, mais ou menos ali em nível de T12 e L2, que vai estar de forma bem geral assim, atrás do estômago, entre o duodeno e o baço. Então, a gente vai ter esse pâncreas funcionando como uma glândula que tem função dupla, né? Uma função exócrina e uma função endócrina. A função exócrina, ela vai estar relacionada com a liberação de suco pancreático pelas células acinares para fazer a digestão aí de carboidratos, lipídios e também de proteínas. A função endócrina vai estar relacionada com a liberação de insulina e glucagon para ajudar no controle glicêmico do indivíduo. Deixa eu ver se eu consigo. Como é que eu consigo aquele ponteiro? Aqui, pronto. Anatomicamente, o pâncreas pode ser dividido em 4 regiões principais, né? Cabeça, colo, corpo e cauda. Algumas literaturas também trazem aqui a cabeça dividida com o corpo uncinado, mas, de forma geral, a gente pode considerar isso como sendo tudo cabeça. Então, principais relações anatômicas da cabeça. Aqui, a curvatura em C do duodeno, veia cava inferior, a artéria e veias renais direitas, a veia renal esquerda que vai passar aqui por trás também. A gente tem o colo fazendo relação principalmente com a artéria aorta abdominal, com a artéria mesentérica superior, fazendo relação também com o pleuro, que vai estar bem aqui na frente dele, e na frente dele, na face anterior, ele também vai ser coberto por peritônio, o colo, né? O corpo, ele vai fazer relação principalmente com alguns vasos esplênicos, com os vasos renais esquerdos, com o rim esquerdo, com a suprarrenal esquerda, e a cauda vai fazer relação anatômica principalmente com o ilho esplênico, né, e todas as estruturas vasculares, linfáticas e nervosas que passam aqui, e também com a flexura esplênica do cólon que passa aqui na frente. Aqui é uma outra visão, né, de diversas relações anatômicas que o pâncreas faz, e quando a gente fala de fisiologia exócrina, que vai ser o mais importante para a gente hoje, ela acontece em 3 formas ou 3 fases. Então, a gente tem uma fase cefálica, né, em que estímulos visuais e olfatórios, quando a gente vê ou quando a gente cheira uma comida, e se envia estímulos para o nosso córtex cerebral, que retorna através de fibras colinérgicas pelo nervo vago e vai estimular com que esse pâncreas comece a produzir e secretar suco gástrico, suco pancreático. Quando esse alimento entra no estômago e dilata a parede do estômago, a gente faz o reflexo gastropancreático, que também estimula mais produção e secreção de suco pancreático. E a terceira fase vai ser a fase intestinal, quando esse quimo sai do estômago e entra no lume duodenal. E essa é a fase mais importante, que tem o maior potencial, né, de produção de suco pancreático. E aí, esse quimo, quando ele entra, a grande proporção ali de prótons de hidrogênio vai estimular as células S, né, da mucosa do duodenal e do jejum no proximal, a produzirem secretina, e essa secretina vai estimular as células acinares as células intraductais e centroacinares a produzirem bicarbonato, né, uma secreção aquosa com bicarbonato, que vai ser importante para alcalinizar esse meio, né, ou seja, esse meio alcalino agora promove uma proteção da mucosa duodenal e também porque o meio alcalino ele é importante, né, para ter um pH ótimo para atuação enzimática. E, além disso, esse quimo dentro da lume duodenal, com diversos micronutrientes e macronutrientes, ali sendo expostos à mucosa duodenal, vai estimular as células I, tanto na mucosa duodenal quanto no jejum proximal, a produzirem a colecistoquinina, né, que vai estimular as células acinares do pâncreas a produzirem as enzimas digestivas. Essas enzimas digestivas vão estar, na maioria delas, de forma inativa, e a gente vai chamar de zimogênio, e essas enzimas vão ser liberadas no lume duodenal.
Só um detalhe que amilase e lipase não são secretadas como os hemogênios, já são secretadas na forma ativa. E aí, no número ordinal, de forma assim, bem simplificada, a enteroquinase ativa o tripsinogênio e tripsina, e a tripsina ativa todas as outras enzimas. E aí, agora a gente vai falar um pouco sobre pancreatite aguda. Pancreatite aguda, como o próprio nome supõe, é uma inflamação aguda do pâncreas, mas essa inflamação também pode acabar cometendo tecidos peripancreáticos, né, tecidos circunvizinhos ali, por contiguidade mesmo do processo inflamatório, e também acabar cometendo órgãos à distância, porque essa inflamação ela pode ganhar uma proporção sistêmica, e a gente vai conversar bastante sobre isso. A incidência, ela tem uma proporção de 5 a 24 casos para cada 100 mil habitantes, e isso é um dado mais voltado para países desenvolvidos. Para o Brasil, a gente não tem dados muito concretos na literatura sobre incidência de pancreatite aguda, mas a gente acha que ela é muito provavelmente subestimada, porque, primeiro, a gente no Brasil tem uma cultura de consumo de álcool em níveis suficientes para causar dano pancreático, e segundo, que talvez a gente não tenha uma distribuição de recursos tecnológicos adequada para que a gente consiga fazer os diagnósticos de pancreatite aguda, então provavelmente ela é subestimada. E aí, de maneira geral, a gente vai entender hoje que a pancreatite aguda ela tem uma apresentação clínica bimodal. O paciente ele pode ter uma pancreatite edematosa ou uma pancreatite necrosante. A edematosa é chamada também de quadro leve, quadro mais autolimitado. A necrosante vai estar relacionada com um quadro mais grave. Infelizmente, a forma leve ou edematosa é a mais comum, né? Apresentando aí 80% a 90% das pancreatites. 10% dos pacientes vão desenvolver a forma grave. Quando a gente fala de mortalidade, a forma edematosa, ela traz uma mortalidade aí de 3%, enquanto que a forma grave, ela traz uma mortalidade 10 vezes maior. E quando a gente fala de mortalidade, a gente sabe também que a mortalidade na pancreatite aguda, ela tem um marco de tempo, que é o marco de 2 semanas, ou seja, nas 2 primeiras semanas, os pacientes que morrem por pancreatite, eles morrem por disfunção de diversos órgãos e sistemas. A partir de 2 semanas de curso clínico, esses pacientes tendem a morrer mais por infecção. E aí, quando a gente fala de etiologia, o que é que causou a pancreatite aguda, a gente fala disso aqui, de litíase biliar. É a principal causa de pancreatite aguda, e aí, né, como o professor Rinaldo já falava, quando a gente pensa em pancreatite aguda, a gente pensa primeiro em litíase biliar, em segundo lugar em litíase biliar, e em terceiro lugar em litíase biliar também. Só em quarto lugar a gente pensa em outras etiologias, porque realmente é a principal. E aqui tem 40%, mas a depender do estudo, da literatura, a gente tem dados de porcentagem ainda maiores. E como é que o cálculo biliar vai fazer a pancreatite aguda? Porque, até que se prove o contrário, esse cálculo aqui está na árvore biliar. Então, o que é que acontece? Essa imagem aqui talvez fique melhor para a gente. Imaginemos que um cálculo, vocês estão vendo os ponteiros, o ponteiro aqui? Sim, dá para ver. Imaginemos que um cálculo ele venha descendo aqui, esse cálculo impacta aqui, um cálculo biliar. Quando ele impacta aqui, ele obstrui a drenagem do suco pancreático. Esse suco pancreático não consegue drenar, fica preso aqui, começa a fazer irritação da mucosa, começa a fazer inflamação, e aí... Perdão, gente, entrou alguém aqui no quarto. Começa a fazer inflamação, e aí a gente pode ter a pancreatite por esse mecanismo, né? E aí a gente vai entender um pouco mais a ação das enzimas nesse movimento aqui. Vamos dizer que esse cálculo não ficou impactado, ele passou, o cálculo passou direto, não ficou impactado. Mas na hora que ele passa, esse cálculo ele arranha um pouco a mucosa da papila de Vater, ele arranha, ele faz um atrito, isso faz um reflexo nessa papila, essa papila fica demasiada, ela incha. Então, quando ela incha, por mais que não tenha um cálculo aqui mais, mas ela acaba também obstruindo essa passagem do suco pancreático. Ou vamos dizer que o cálculo não, ele ficou aqui parado mesmo, ele obstruiu aqui. Mas, no momento, o pâncreas, seja por qual motivo for, não produziu o suco pancreático naquele momento. Mas, por mais que isso aconteça, se a gente tiver bile descendo aqui, essa bile também tem a passagem dela obstruída, essa bile ela pode fazer um refluxo e entrar para o canal, o ducto principal do pâncreas, né, o ducto de Visangue. Isso também, a bile lá dentro vai fazer irritação e lesão pancreática. E aí, o que é que acontece? Quando a gente tem um paciente com litíase, não significa que ele vai fazer pancreatite aguda. Só 3 a 7% desses pacientes fazem pancreatite aguda biliar. Principalmente se esse paciente for do sexo masculino e tiver cálculos menores. E por que cálculos menores? Voltando para essa imagem aqui,
Imaginemos aqui, a gente vê, ó, o lúmen ele vem estreitando à medida que a gente se aproxima da papila de Vater. Se a gente tem um cálculo muito grandão como esse aqui, ele fica preso aqui em cima. A gente imagina, por exemplo, que o ducto pancreático ele deságua aqui mais ou menos. Então a gente não vai ter obstrução, o cálculo ficou preso aqui em cima. A gente vai ter um quadro de litíase biliar importante, mas não tem a ver com o pâncreas nesse momento. Agora, se a gente tem um cálculo pequenininho, menor que esse cálculo não fica parado aqui, ele passa, agora quando chega aqui nessa parte mais estreita, ele consegue ficar impactado. E aí sim ele consegue obstruir a drenagem do suco pancreático. Então, por isso que cálculos menores são um fator de risco para fazer pancreatite aguda biliar. Apesar disso, as mulheres, elas têm mais litíase biliar. Ou seja, para a gente concretizar esse dado aqui, quem tem mais chance de fazer litíase biliar, homens ou mulheres, as mulheres vão fazer mais litíase biliar. Mas agora imagina que você está na emergência do Clériston, por exemplo, e você já tem 2 pacientes que sabidamente têm litíase biliar. Você sabe que os 2 têm litíase biliar. Um homem e uma mulher. Quem tem mais probabilidade de fazer pancreatite aguda biliar? O homem. E aí a segunda etiologia para pancreatite aguda, né, depois de litíase biliar, vai ser álcool. Consumo de álcool em níveis excessivos pode fazer pancreatite aguda e é a segunda principal causa, acometendo até 30, sendo responsável por até 30% dessas pancreatites. Isso vai ser mais comum em homens jovens, né, com esse histórico de uso abusivo de álcool, e que tenha pelo menos um histórico desse uso por pelo menos 5 anos, mas a média é de 15 anos. A pessoa não faz uma pancreatite aguda porque exagerou no álcool 1 ou 2 dias. E, na verdade, a literatura traz a discussão de que talvez não exista pancreatite aguda alcoólica. O mais provável é que a gente tenha pancreatite crônica, esse paciente, por eventos repetitivos de uso abusivo de álcool, foi fazendo a lesão crônica nesse pâncreas, e aí, depois de um processo de libação alcoólica, ele acaba agudizando esse pâncreas que tem a lesão crônica. E, geralmente, esses sintomas surgem 1 a 3 dias após essa libação alcoólica. A terceira etiologia mais importante vai ser hiperlipidemia, mais especificamente hipertrigliceridemia, quando a gente tem níveis de triglicerídeos séricos aí que ultrapassam 1.000 miligramas por decilitro, com um olhar mais específico que para a VLDL ele é mais importante ainda nessa patogenia. Isso vai acometer, geralmente, pacientes que têm hiperlipidemia dos tipos 1, 2 e 4 na classificação de Fredrickson-Lees, que é uma classificação para pacientes hiperlipidêmicos, ou então pode acontecer em pacientes que usam algumas drogas e que essas drogas elas têm como efeito colateral elevar os níveis séricos de triglicérides. Então, isso pode acontecer, por exemplo, estrógeno, corticóide e tamoxifeno. E aqui existem algumas outras etiologias que são muito menos importantes, muito menos comuns, mas existem e podem acontecer. Então, algumas drogas, fora aquelas, podem fazer pancreatite aguda, às vezes por lesão direta ou por acúmulo de metabólitos, e vão responsabilizar aí 1,4% das pancreatites. Então, por exemplo, furosemida, alguns tiazídicos podem fazer isso. CPRE, que é a colangiopancreatografia retrógrada endoscópica, pode fazer também como uma complicação, uma pancreatite aguda. 5% das CPREs diagnósticas e 7% das CPREs terapêuticas tem como complicação a pancreatite aguda. Vamos imaginar o mesmo mecanismo ali do cálculo, né, quando a gente está manuseando ali a papila de Vater ou aquela porção mais inicial ali do colérico, a gente pode fazer irritação ali, aquilo incha, e a gente faz a obstrução, a drenagem do suco pancreático. Alguns tumores, principalmente falando aqui de tumores de pâncreas e de cabeça de pâncreas, né? Imagina um tumor na cabeça de pâncreas, ele pode crescer e obstruir a passagem do suco pancreático. Isso a gente vai ver mais em paciente um pouco mais de idade, acima dos 40 anos, principalmente o adenocarcinoma vai ser o mais importante aqui. Algumas infecções também podem fazer. A gente vai suspeitar de infecção sendo etiologia para pancreatite aguda quando além do quadro de pancreatite aguda, o paciente tem a síndrome do agente infeccioso muito bem típica. Então, quando ele tem a pancreatite aguda mais uma infecção bem característica, a gente pode pensar que essa infecção esteja causando essa pancreatite. Hipercalcemia, níveis muito grandes, muito altos de cálcio sérico, pode fazer essa precipitação de cálcio se depositando em parênquima pancreático, fazendo lesão pancreática, por exemplo, no hiperparatireoidismo. E aí, como fiz a patologia, o evento marcante
da pancreatite aguda vai ser a lesão das células acinárias. Essas células, elas enviam as vesículas com aqueles hemogênios, com aquelas enzimas digestivas, para a sua membrana apical, para o ducto que vai drenar para o duodeno. Quando essa célula sofre qualquer tipo de lesão, ela tende, por um mecanismo não explicado ainda, a fazer o movimento inverso. Ela acaba levando essa vesícula para a sua membrana basolateral, né, que vai estar voltada ali para o parênquima pancreático. Ela começa a liberar essas enzimas digestivas no próprio parênquima pancreático. Então, a gente pode ter uma ativação precoce desse tripsinogênio, né, formando tripsina, e essa tripsina vai fazer a ativação de todos os outros hemogênios, né? Então, a gente começa a ter várias enzimas proteolíticas aí ativadas que podem degradar esse parênquima pancreático. E a gente vai falar principalmente aqui dessas enzimas, lipase, elastase, tripsina e a fosfolipase A. A lipase e a fosfolipase A, elas vão estar relacionadas aí com a digestão de gordura. Então, quando elas são liberadas, começam a degradar, digerir a gordura peripancreática e liberar ácidos graxos. Esses ácidos graxos, eles começam a reagir com cálcio, numa reação que a gente chama de saponificação. Então, imagina que a gente tem muito ácido graxo sendo liberado ali naquela região peripancreática, esse ácido graxo consome muito cálcio, esse paciente pode fazer hipocalcemia, que é muito comum nesses pacientes e, inclusive, tem valor prognóstico para esse paciente. A gente vai falar mais à frente também. Elastase talvez seja a enzima mais importante aqui para o dano pancreático de parênquima, né, mais especificamente. É ela que vai fazer a lesão intersticial do parênquima pancreático como um todo, e ela também acaba fazendo ruptura de paredes vasculares, então tem derramamento de coleção sanguínea ali dentro daquele perímetro peripancreático. Se a gente tem ruptura de parede vascular, muito provavelmente a gente acaba não levando esse sangue para áreas isquemia e necrose também, e a tripsina, né, que além de ter o papel de já ter ativado todas essas outras enzimas, ela também acaba ativando o fator 12, e com isso ativando todo o processo de coagulação, né, aquelas cascatas de coagulação que a gente conhece. Então, a gente começa a ter formação de microtrombos, esses microtrombos podem, eventualmente, começar a obstruir determinados vasos, e aí começa a fazer processos isquêmicos, né, nessa região peripancreática, e a gente começa a fazer necrose depois dessa isquemia. Além de ativar a cascata de coagulação, ele também ativa o sistema complemento. Então, a gente começa a fazer recrutamento de diversas células imunológicas, começa a fazer recrutamento de neutrófilo e macrófagos, que vão começar a liberar diversas citocinas, né? Por exemplo, fator ativador de plaqueta, né? Fator de agregação plaquetária, que vai colaborar com que mais microtrombos sejam formados, e algumas interleucinas, interleucina 1, 6, 8, fator de necrose tumoral. Então, essas citocinas vão começar a fazer um processo inflamatório nessa região, e como característica de processo inflamatório, a gente sempre tem uma vasodilatação, e essa vasodilatação começa a fazer extravasamento de líquido para essa região. Então, obviamente, o pâncreas vai ficar edemaciado, essa região peripancreática fica edemaciada também. Se esse processo inflamatório, ele continua acontecendo, ele continua se exacerbando, essa inflamação ela pode ganhar uma proporção sistêmica. Imagina aí, sistemicamente inflamado esse paciente, né? Então, a gente começa essas citocinas fazendo uma vasodilatação generalizada. Se a gente tem vasodilatação generalizada, incluindo em vasos de grande calibre, a gente começa a perder muito líquido, esse paciente começa a perder volume, começa a fazer hipotensão por hipovolemia, esse paciente começa a hemoconcentrar, né? Começa a fazer, o hematócrito dele começa a subir, isso a gente, inclusive, observa como um valor prognóstico para esse paciente. E aí, se ele continua fazendo hipovolemia, a gente começa a ter que guardar sangue para órgãos mais nobres, né? Então, coração, rim, cérebro e outros órgãos que talvez não sejam tão nobres, a gente começa a tirar sangue deles. Então, alguns órgãos começam a fazer isquemia. E quem é que faz isquemia? Que a gente aprendeu, a gente aprende sempre que a gente tem hipovolemia, quais são os locais que fazem isquemia primeiro? Pele, subcutâneo, músculo esquelético, vísceras ocas. E aqui em vísceras ocas, obviamente, está falando de intestino, de cólon transverso, cólon descendente, ascendente, enfim. E aí a gente imagina, o cólon, por exemplo, fazendo isquemia. Se a gente tem isquemia, a gente tem lesão de mucosa e tem ruptura de mucosa ali, solução de continuidade. Essas bactérias conseguem passar agora, através da mucosa, conseguem ganhar circulação linfática, circulação sanguínea e para qualquer canto do corpo.
E aí, se elas veem que tem processo de necrose acontecendo lá no pâncreas, na região peripancreática, ali é o local ótimo para elas irem, né, e se acomodarem. Então, a gente começa a ter essa translocação bacteriana para outras regiões, especificamente para a região que pode estar em necrose peripancreática. Isso é muito grave, sendo das principais complicações quando a gente tem, além da necrose da necrose, né, do tecido pancreático, uma necrose infectada. E aí essa inflamação sistêmica continua acontecendo, aqui a gente tem a imagem, né, de um macrófago borrifando um bando de citocinas, essas citocinas, elas vão fazer lesão em órgão à distância, né, essas citocinas começam a aderir em alguns órgãos, podem fazer, por exemplo, a gente vai ter a síndrome da resposta inflamatória sistêmica, e inclusive a síndrome do desconforto respiratório do adulto. Imagina agora um infiltrado pulmonar, né? Essas citocinas começam a fazer infiltrado pulmonar, e a gente tem isso, associado a isso, a vasodilatação sistêmica, que também vai vasodilatar no pulmão. Então, a gente tem infiltração pulmonar com derrame de líquido ali, esse paciente pode fazer desconforto respiratório. E aí, quadro clínico. O quadro clínico, ele vai depender muito, né, se a gente está falando de um paciente mais grave ou um paciente com uma forma mais leve, mas, geralmente, eles vão apresentar esses principais sintomas que a gente mais vê. Do abdominal ao sintoma-chave, então, 95% deles vão ter do abdominal. Os 5% que não tem do abdominal, inclusive, é uma questão de pior prognóstico, geralmente, para esses pacientes. Náuseas e vômitos vão estar presentes acompanhando a dor abdominal em 90% dos casos, e icterícia, até um quarto dos pacientes vai ter icterícia, que pode ser pela própria etiologia, se a gente estiver falando de uma pancreatite biliar, politiase biliar, ou até mesmo, por mais que a gente não esteja falando de pancreatite biliar, mas o pâncreas vai ficar endemasiado, pode obstruir a drenagem da bile e também fazer icterícia com isso. Então, a dor abdominal, que dor abdominal é essa? É uma dor contínua, é uma dor persistente em epigastro andar superior de abdômen, que irradia para dorso, então a gente chama de uma dor em faixa, é uma dor que tem intensidade variável, pode ser uma dor de pequeno desconforto ou uma dor incapacitante. Na maioria dos indivíduos, ela vai ser uma dor moderada ou uma dor mais intensa, mas alguma pequena parcela das pessoas pode ter uma dor mais fraca. É uma dor que tem um pico, aí ela começa e ela alcança a sua intensidade máxima bem rápido, né, em 10 a 20 minutos. Não tão rápido quanto, por exemplo, de uma perfuração de víscera oca, né, que vai fazer isso em 6, 5 minutos. Então, a gente consegue diferenciar um pouquinho aqui. Essa dor, ela alivia quando o paciente assume a posição genopeitoral, e ela piora quando ele assume a posição supina, quando ele deita, então quando ele faz alguns esforços. E como eu já falei, 5 a 10% dos pacientes não vão ter dor abdominal, isso pode estar relacionado com o pior prognóstico para esse paciente. As náuseas e vômitos, elas podem ser resultado tanto da dor intensa, né, como reflexo pela inflamação do estômago. Eu falei lá no começo, o pâncreas, ele faz uma relação anatômica bem estreita com o estômago, então ele pode acabar fazendo, né, esse processo inflamatório acaba se estendendo para a parede posterior ali do estômago e fazendo esse reflexo de vômito e náuseas, e a icterícia, como eu já falei, pode ser pela litiase biliar, só pelo edema de cabeça do pâncreas, a despeito da etiologia. Esse quadro clínico, né, a gente vai conseguir ver algumas manifestações durante o exame físico, e aí vai variar também se a gente está falando de uma forma leve ou uma forma mais grave. Na forma leve, além disso, tudo que eu já falei, durante o exame físico a gente consegue notar desconforto à palpação, né, que esse paciente pode sentir, principalmente em epigastro, hipocôndrio direito. A gente pode sentir um plastrão, né, então essa massa inflamatória pode acabar sendo palpável durante o exame físico. Esse paciente, ele não tem estabilidade hemodinâmica e não tem distensão abdominal. Esse é critério para a gente classificar um paciente de forma leve. Então, ele não tem essas manifestações, diferente do paciente com a forma grave, que pode ter várias outras manifestações, inclusive relacionadas com o quadro mais grave. Então, o paciente pode ter essa instabilidade hemodinâmica, como a gente já falou, né, perda de líquido para o terceiro espaço, pode ter uma respiração superficial, porque esse pâncreas inflamado, ele pode acabar levando essa inflamação por contiguidade e acabar inflamando o diafragma. Então, se a gente pega anatomicamente, a região mais superior do pâncreas vai ser a cauda, né, que vai estar assim meio que oblíquo, então a cauda é a parte mais superior do pâncreas. Essa cauda, ela pode acabar por contiguidade acometendo o diafragma e fazer respiração superficial nesse paciente. Ele não consegue respirar muito profundo, assim, que esse diafragma ele começa a doer.
Palidez, esse paciente pode ter palidez por causa da perda de líquido, né, por causa da hipovolemia, febre por causa do processo inflamatório que está acontecendo, sinais de irritação peritoneal, como a descompressão brusca, a gente pode ver nesse paciente, distensão abdominal por causa, né, esse paciente pode fazer um ilho paralítico por causa da inflamação que passa, né, como eu já falei, por contiguidade do pâncreas para as outras vísceras, inclusive intestino. Inclusive, a gente pode ver essa distensão abdominal no raio-x, né, seja lá como o sinal da alça sentinela ou como o ilho generalizado mesmo. Alguns sinais mais raros, mas que pode acontecer, são os sinais de Gray Turner, que é essa equimose em flanco, e o sinal de Cullen, que é essa equimose aqui periumbilical, né, são características de hemorragia retroperitoneal, lembrando que o pâncreas é um órgão retroperitoneal. Esse paciente, ele pode fazer, como eu já falei, derrame pleural por causa daquele, né, processo inflamatório que pode acometer órgãos à distância, incluindo o pulmão. Insuficiência renal, seja lá por um processo pré-renal, né, pela hipovolemia ou uma necrose tubular aguda mesmo, quando essa hipovolemia, ela se acaba acontecendo por um período muito prolongado, ou então quando a gente tem as próprias citocinas agindo sobre o parênquima renal, esse paciente pode, em último caso, ir fazer um choque, né, por causa da hipovolemia, ou até com a característica distributiva, como acontece, por exemplo, nos pacientes com a sepse, mas nesse caso aqui não relacionado à infecção, mas sim por causa da inflamação sistêmica que faz uma vasodilatação generalizada. E ao diagnóstico, para a gente fazer diagnóstico de pancreatite, a gente tem que cumprir pelo menos 2 desses 3 critérios clínicos, laboratoriais e de imagem. Critérios clínicos vão estar relacionados à dor abdominal, né, que a gente já entendeu essa característica toda do abdominal, infarto, da superior de abdômen, persistente, tudo mais. Critério laboratorial vai estar relacionado com a dosagem de amilase e lipase, principalmente quando elas ultrapassam 3 vezes o limite superior de normalidade. Então, se o limite vai ser, o superior de normalidade vai ser 150, se elas passam de 450 a 500, provavelmente isso aqui é muito indicativo de pancreatite, de alguma lesão pancreática. E critério de imagem, né, dependendo do exame que a gente for fazer, ultrassom, raio-x e tomografia. Laboratorialmente, como é que a gente analisa essa amilase e essa lipase? Essa amilase, ela começa a elevar 2 a 12 horas logo após os sintomas, e ela alcança o seu pico máximo, né, em 24 horas. Com 2 a 3 dias, ela regride e volta para os seus limites normais. É uma enzima que tem uma acessibilidade bastante alta, né, para lesão pancreática, mas que pode estar normal quando a gente fala de pancreatite alcoólica e na hiperlipidemia. Lembra que eu falei que a alcoólica, muito provavelmente, na verdade, é uma pancreatite crônica que agudizou? Essa pancreatite crônica, durante todo o histórico que esse paciente foi fazendo lesão pancreática crônica, esse pâncreas fica exaurido das suas enzimas. Então, quando ele agudiza essa pancreatite crônica, ele já não tem tanta enzima assim para subir. Então, esses níveis podem não estar tão altos. Na hiperlipidemia, quando a gente sobe muito triglicérides séricos, a gente também sobe um fator solúvel que acaba inibindo a amilase. Então, pode estar normal ou não tão elevado na alcoólica, né, relacionado com hipertrigliceridemia. A lipase também sobe junto com a amilase, né, 2 a 12 horas após os sintomas, também vai ser o seu pico, né, de valor em 24 horas, e se normaliza um pouco mais devagar, ela demora mais tempo, então ela só vai voltar aos seus valores normais entre 7 a 10 dias. Ela é mais específica que a amilase, e ela é mais sensível que a amilase para a pancreatite aguda alcoólica, né, geralmente ela tende a estar mais alta do que a amilase. Lembrando que tem outras condições, né, que gastrointestinais e extragastrointestinais que podem aumentar a amilase e lipase, mas geralmente não são para valores tão altos. E uma questão interessante, o valor dessas enzimas não tem valor prognóstico. Então, tá com 500, por exemplo, tá, tudo bem, indício de lesão pancreática, mas se o paciente que está com amilase de 800 ou um paciente que está com amilase de 900, não significa que o que tem 900 de amilase tem um prognóstico pior, não, porque essas enzimas não têm valor prognóstico. E se elas ficam aumentadas, permanecem elevadas depois do tratamento clínico, né, depois de toda a abordagem clínica do paciente, isso provavelmente vai ser indício aí que o paciente tenha feito um pseudocisto pancreático ou peripancreático. E a gente tem alguns outros exames de laboratório, mas que não são exames diagnósticos, são exames de valor prognóstico e ou etiológico, ou seja, exames que
quando alterados, vão indicar para a gente que o paciente tem um prognóstico pior, ou então indicar para a gente qual a causa da pancreatite. Então, leucocitose vai ser comum nesses pacientes, principalmente pacientes graves, ou seja, né, a gente está tendo uma inflamação, então esses leucócitos eles vão aumentar, frequentemente a gente consegue ver leucocitose acima de 30 mil em pacientes graves. Cálcio sérico também, cálcio sérico vai ter um valor prognóstico e um valor etiológico. Quando ele está baixo, né, a hipocalcemia tem um valor prognóstico, que a gente lembra quanto pior o processo inflamatório lá na gordura peripancreática, maior o consumo de cálcio, mais expressiva vai ser a hipocalcemia. Então, quanto mais intensa é essa hipocalcemia, provavelmente pior o prognóstico do paciente. Já a hipercalcemia, se o paciente tem muito cálcio sérico, a gente começa a pensar em etiologia, talvez a hiperparatireoidismo, então hipercalcemia tem um valor etiológico. O hematócrito, como eu falei lá antes, tem um valor prognóstico também. Se o paciente tem um hematócrito que subiu muito, está acima de 44%, isso é sinal de maior gravidade. Triglicérides séricos vai ter um valor etiológico, né, como a gente falou, pode ser uma das causas, então acima de 1.000 miligramas por decilitro, a gente pode pensar que talvez essa seja a causa da lesão pancreática. As provas de coagulação têm um valor prognóstico, então, a gente falou, né, a tripsina, ela acaba ativando a cascata de coagulação, e essa coagulação acontecendo vai consumir os fatores de coagulação. Então, a gente tem o aumento do tempo de protrombina, do tempo de protrombina, de tromboplastina parcial ativado, né? Então, a gente tem essas alterações nas provas de coagulação, e a proteína C reativa também vai ter um valor prognóstico, né? Porque quanto mais alta ela, maior é o sinal de que a gente tem um processo inflamatório intenso. As provas hepáticas, elas também vão ter um valor prognóstico e um valor etiológico, né? Então, o paciente pode ter hiperbilirrubinemia, aumento de fosfatase alcalina e das aminotransferases. Quando a aminotransferase, principalmente, ela está muito alta, acima de 3 vezes o nível superior de normalidade, isso é muito indicativo de que a causa seja biliar. O valor preditivo positivo para esse valor de alanina transferase é de 95%. Se está abaixo disso, também não exclui pancreatite biliar, até porque a sensibilidade não é tão alta. A função renal, a gente também tem que medir, o paciente pode fazer, como eu falei, uma insuficiência renal aguda, né, então, ele pode evoluir com azotemia, que seria o aumento de ureia e creatinina, a gente tem que medir, a gente tem que fazer esse laboratório também. Quando essa creatinina está muito elevada, acima de 1,8 miligramas por decilitro, né, principalmente depois que a gente já fez uma reposição volêmica adequada, isso é muito indicativo de necrose. E, por fim, a dosagem glicêmica, nesse paciente tende a fazer hiperglicemia, de início por causa daquela síndrome da resposta inflamatória sistêmica, mas depois, se esse processo inflamatório de lesão pancreática se estende muito, ele começa a fazer destruição das ilhotas de Langerhans, e isso pode fazer hiperglicemia nesse paciente. E a gente tem exames de imagem. Cada exame de imagem pode trazer um achado para a gente. Então, ultrassonografia de abdômen é o primeiro exame que a gente tem que fazer em todo paciente com pancreatite aguda. A TC talvez mostre para a gente mais detalhes desse pâncreas, mas a TC não vai ser tão boa no início, né? A gente tem que esperar esse processo inflamatório ele acontecer para a gente ter a delimitação depois do que é necrose, do que não tem necrose, do que foi lesado, do que não foi lesado. No início, essa TC de abdômen ela não vai ser tão boa para a gente visualizar ou demarcar esses territórios. Então, a gente tem que fazer ultrassom, né, que pode mostrar para a gente aí um pâncreas aumentado, hipoecoico, pode ser heterogêneo ou homogêneo, geralmente a gente tem um borramento ali das suas margens, a gente consegue procurar também, a etiologia aqui consegue procurar se tem algum cálculo biliar, e raio-x, né, que tanto de tórax quanto de abdômen, tórax, por causa que a gente já falou, né, o derrame pleural, a gente pode conseguir ver, pode ser bilateral, mas geralmente tende a ser à esquerda, então a gente, isso aqui, claro, paciente com um desconforto respiratório, a gente suspeita que talvez ele tenha acometimento pulmonar, a gente pode fazer esse raio-x de tórax, e o de abdômen também a gente consegue ver, né, alça sentinela, quando tem aquela inflamação em uma alça isolada, ou um ilho generalizado, quando essa inflamação acaba acometendo todo o delgado ou todo o colo, a gente consegue ver isso vai ser sinal também, essa distensão abdominal, sinal também da pancreatite. E a tomografia computadorizada, que assim, não se faz TC de abdômen em paciente leve, não se faz. Inclusive, na maioria das vezes, a gente tem um paciente que a gente tende a não fazer TC computadorizado no paciente leve, tende a fazer sempre no paciente mais grave. E quando é que a gente vai fazer no paciente grave?
depois, primeiro, de 3 a 4 dias. A gente não faz logo, o paciente entrou hoje no hospital, a gente faz hoje, geralmente 3 a 4 dias. Se a gente tem dúvida diagnóstica depois que fez a ultrassom e o raio-x, se o paciente tiver uma deterioração clínica ao longo da observação, ou então se ele não apresenta melhora depois de uma semana mesmo com tratamento, ou se a gente suspeita de necrose. E aí, quando a gente olha a tomografia, a gente pode ver um aumento focal ou difuso desse pâncreas, geralmente com o borramento das suas margens, a gente consegue ver heterogeneidade também nessa imagem, principalmente quando a gente tem necrose. E é isso, a gente vai fazer sempre em pacientes graves, 3 a 6 dias após a admissão. E a gente também tem que fazer uma TC de controle 7 a 10 dias depois dessa TC inicial. É como os casos, né, a gente já viu que vai variar muito. Tem caso que é bastante leve e autolimitado, tem caso que traz uma taxa de mortalidade muito grande, a gente tem que separar esses pacientes, quem é grave e quem é leve. E com isso a gente usa os scores, né, prognósticos, que existem vários scores desse, e cada centro, né, que você for trabalhar vai delimitar qual score que esse centro vai usar ou não. Então, a gente tem o score de Atlanta, né, que, de forma bem resumida, vai dizer o que é leve e o que é grave de acordo com as manifestações de disfunção orgânica e sistêmica, se esse paciente tem essas disfunções ou se ele não tem, e se ele tem, se essa disfunção ela ultrapassa um período de 48 horas ou não. O score de Ransom, né, que a gente tem 11 critérios aqui, 5 desses critérios a gente já vai avaliar no paciente quando a gente já faz a admissão dele no sistema no serviço de saúde, e os outros 6 a gente só avalia depois de 48 horas, esse é um ponto negativo dele, a gente tem que esperar 48 horas para avaliar muito melhor esse paciente. No caso, uma pontuação maior ou igual a 3 é classificado como uma pancreatite grave. O score de Apache, que é um score que historicamente tem sido utilizado para avaliar paciente crítico, mas o paciente com pancreatite aguda também é um paciente crítico, então acaba sendo, né, usado também para pancreatite aguda. Ele vai utilizar critérios clínico-laboratoriais, e aí eu deixei aqui 2 links, esse link aqui, o site está em inglês, esse aqui é um site português, para quem quiser ver mais depois. E o score de Balthazar-Ransom, que não vai utilizar critério, a despeito de todos os critérios clínicos e laboratoriais, ele vai utilizar somente os critérios de tomografia para fazer esse prognóstico do paciente. E, de qualquer forma, a gente tem parâmetros clínicos simples, independente de todos esses scores, a gente tem que analisar paciente com idade avançada, principalmente acima de 55 anos, paciente obeso, né, com IMC acima de 30, ou então paciente que tem disfunção orgânica e sistêmica que ultrapassa 48 horas, mesmo com tratamento, muito provavelmente, independente dos scores, a gente sabe que provavelmente é um paciente grave. Então, como é que a gente vai manejar esse paciente? A gente tem que fazer algumas medidas gerais para esse paciente, né, um tratamento de suporte, então a gente tem que avaliar sinais vitais, frequência cardíaca, respiratória, pressão arterial, medir a saturação desse paciente, temperatura, monitorar a diurese desse paciente. Inclusive, isso vai ser importante para a gente entender se a gente faz gasometria arterial. Então, paciente que está com a saturação abaixo de 95, se fez hipotensão, ou então, se mudou o padrão respiratório, começou a ficar com uma dispneia, a gente tem que fazer gasometria arterial, e oxigênio suplementar a gente vai dar sempre que a gente tem uma queda na saturação, ou quando a gente usa opioides. Na maioria das vezes a gente vai acabar usando opioides, né, a não ser que a gente tenha uma dor que é fraca e que a gente consiga utilizar outro analgésico mais simples. Reposição volêmica, nesse paciente, já falei, por causa da vasodilatação, ele pode fazer perda volêmica, então a gente tem que manter a estabilidade do paciente, tem que fazer a normalização do hematócrito dele, e tem que manter a diurese pelo menos em valores aí entre 0,5 e 1 ml por quilo por hora. E a gente vai fazer isso como? Fazendo essa reposição volêmica dentro das primeiras 24 horas, especial com cristalóides, né, como muitas das vezes a gente não tem evidência científica de superioridade de colloides sobre os cristalóides, então, né, pelo custo, a gente acaba utilizando cristalóides. Soro fisiológico, Ringer lactato, algumas literaturas parecem trazer evidências de que o Ringer lactato seja um pouco superior ao soro fisiológico. A gente faz isso na dosagem de 30 a 40 ml por quilo para esse paciente, sendo que metade desse volume tem que ser feito em 6 horas. Analgesia. A gente vai usar analgésico simples só se esse paciente estiver com a dor, né, uma dor mais fraca, só um desconforto. A gente pode utilizar um dipirona ou paracetamol, mas se esse paciente estiver com a dor mais intensa, né, a gente tem que fazer opioide intravenoso. Historicamente, a morfina ela foi excluída, né, ela sempre foi atrelada com a teoria de que ela faz contração do esfíncter de Oddi, então ela não seria legal para a gente fazer
no paciente com pancreatite, paciente com litíase biliar, mas não existe evidência científica muito forte sobre isso. Então, pode sim usar morfina. Tem-se preferência à meperidina, mas pode sim usar morfina. Só cuidado com a meperidina, porque ela pode fazer acúmulo de metabólito tóxico, né, que inclusive é neurotóxico. Nutrição. Lembra lá, quando a gente tem alimento no lume duodenal, esse alimento estimula, porque esse pâncreas secreta suco pancreático, então a gente tem contração ali, né, da vasculatura daqueles ductos, a gente tem, né, um pâncreas que tem que estar funcionando, então, se esse paciente está com lesão pancreática e a gente jogar alimento dentro do lume duodenal desse paciente, vai doer, né, porque ele vai acabar fazendo um reflexo para que o pâncreas funcione. Então, para os casos leves, a gente não dá comida para esse paciente, tem que fazer jejum oral, pelo menos uns 3 a 7 dias, que é mais ou menos o tempo de curso dessa, né, pancreatite leve. Ou até que esse paciente tenha melhorado a dor, ou então que os fluidos hidroaéreos retornem, ou então que a lipase e a amilase retornem aos seus limites normais, aos seus valores normais. Nos casos graves, vai ser o contrário, a gente tende a dar comida para esse paciente, tende a fazer dieta via enteral. Por quê? Porque a comida no lume intestinal, ela tem um efeito trófico muito bom. Ela tende a fazer com que essa mucosa, ela cresça, ela se multiplique, e isso pode ajudar a combater aquelas possíveis soluções de continuidade na mucosa. Isso vai combater a translocação bacteriana, isso vai combater as lesões de mucosa feitas pela hipovolemia. Então, é importante a gente fazer dieta enteral nesse paciente, e também quando a gente compara complicações e custos da dieta enteral com a dieta parenteral nesse paciente, se a dieta enteral, ela ganha bem. E caso esses pacientes não suportem a dieta enteral porque tem uma dor muito intensa, ou então a gente não consiga alcançar a meta calórica desse paciente com via enteral, a gente pode fazer uma dieta parenteral. E aí, antibiótico terapia. Há pouco tempo atrás, falava-se em antibiótico terapia profilática, né? Para a gente fazer uma profilaxia para que esse paciente, principalmente se tiver necrose, não infectar aquela necrose, porque vai ser muito ruim. Né? E a gente usava como critério paciente que tem necrose mais de 30% do tecido pancreático, ou então paciente que tem disfunção orgânica importante. Hoje em dia já não se faz mais isso. Hoje em dia só se dá antibiótico para o paciente se ele tiver necrose que tem infecção comprovada. Não é nem suspeita de que aquela necrose está infectada, é se a necrose estiver comprovadamente infectada. E a gente tem alguns micro-organismos que são mais comuns de infectar essas necroses, né? E. coli, Klebsiella, Staphylococcus, Pseudomonas, e aí a gente utiliza antibióticos que têm um bom antibióticos de amplo espectro que também penetram bem nesse tecido pancreático. E aí a gente pensa, será que tem necrose ou não nesse paciente? E como é que a gente vai fazer isso? Com a comprastada, como a gente já falou, após 72 horas, a gente não vai conseguir ver delimitação de necrose muito bem se a gente fizer com 24 horas. Então, após 72 horas, a gente faz isso. Ou se esse paciente tem sinais inflamatórios persistentes, após 48 horas de doença, a gente já deu todo o tratamento de suporte, esse paciente continua tendo esses sinais, é muito provável que ele tenha necrose. Ou então, um paciente que está com instabilidade hemodinâmica e continua também com essa disfunção de órgãos e sistemas, muito provavelmente ele tem necrose. E aí, o próximo passo é entender, será que essa necrose é estéril ou será que está infectada? E aí, na TC, a gente consegue ver bolhas, né, no retroperitônio, gás nessa região peripancreática, isso é sugestivo. Se a gente fica ainda com dúvida, né, fica inseguro se está infectado ou não, a gente pode fazer uma punção aspirativa com agulha fina, né, percutânea, guiada por tomografia, mandar esse material para coloração de grã e para fazer cultura. E aí, a gente já sabe agora se essa necrose é estéril ou se essa necrose é infectada. A gente vai tratar de forma diferente. Quando é estéril, a gente tende a tratar de forma conservadora. A gente tende a adiar essa necrosectomia até a terceira, quarta semana, ver se o paciente responde melhor, ver se tem uma regeneração melhor. E aí, se esse paciente continua com essas disfunções orgânicas, né, e sistêmica, continua com a dor que impede com que ele retorne à alimentação, aí sim a gente vai fazer essa necrosectomia. E na necrose infectada, a gente sabe que necrose infectada está relacionado com a alta taxa de mortalidade, então a gente tem que tratar esse paciente. Logo, inclusive, a literatura, ela não tem consenso sobre quando tratar, tipo assim, se é na terceira semana, se a gente vai fazer essa necrosectomia na quarta semana para paciente grave, isso vai ter que ser uma conversa, né, entre os médicos, entre o cirurgião principalmente, e aí a gente tem que fazer o desbridamento dessa necrose, né, por técnicas menos ou mais invasivas. E aqui eu trouxe
uma prescrição, né? Eu achei isso no livro de emergência, e só algumas coisas que a gente comentou e que a gente vai ter que fazer para esse paciente. Então, paciente com 57 anos, 70 quilos, diagnóstico de pancreatite aguda alcoólica grave, dieta zero até segunda ordem, se faça a estabilização do paciente. A gente não vai dar comida para esse paciente até que ele esteja estável, né? Então, tem que estabilizar esse paciente primeiro, porque se precisar fazer algum procedimento, a depender do procedimento, a gente tem que fazer um jejum primeiro. Então, por enquanto, desse paciente em dieta zero, soro fisiológico para a gente fazer a reposição volêmica desse paciente, dipirona e morfina, né, para fazer um controle álgico, metoclopramida, se esse paciente tiver, né, náuseas e vômitos. A insulina, como eu falei, muitos desses pacientes vão fazer, tá? Um paciente que está em estresse fisiológico muito grande, ele vai fazer hiperglicemia. A cabeceira tem que estar elevada, né, porque esse paciente, se tiver náusea e vômito, isso vai ajudar a melhorar com que ele não aspire, né, esse vômito. Monitoração cardíaca desse paciente, oximetria de pulso, medir sempre a PA dele de forma não invasiva. A gente tem que estar sempre olhando os sinais vitais. E aqui, alguns exames de imagem para fechar a apresentação. Aqui a gente vai ter uma pancreatite aguda edematosa, né? Aqui a gente vai ter a cabeça do pâncreas e aqui a gente tem o corpo e cauda do pâncreas. Vejam só que os limites estão meio borrados, a gente não consegue ver muito bem o limite do pâncreas. A gente consegue ver aqui necrose ou heterogeneidade, essas regiões hipodensas, muito sugestivos de necrose também na gordura peripancreática. A gente consegue ver isso aqui porque eu tirei de um artigo, aí tá tinha esse nome aqui na frente, mas a gente consegue ver que o pâncreas está um pouquinho mais hipodenso, a gente consegue ver essas regiões de hipodensidade relacionadas, né, com necrose no tecido gorduroso peripancreático. Aqui seria uma tomografia, né, de pâncreas normal, que está o pâncreas todo bem delimitadinho, bonitinho. Aqui um pâncreas bem mais gordinho, né, bem mais edemaciado, com as bordas bem menos delimitadas. Aqui também, olha aqui, essa área de necrose aqui, no tecido peripancreático. Aqui a gente tem só uma apresentação edematosa, né, intersticial, que a gente só tem o edema desse pâncreas, então ele está mais homogêneo. Aqui também, ó, essa região toda de necrose, essas regiões mais hipodensas. Essas foram as minhas referências, e obrigado, eu vou deixar a palavra agora com Carol. E, na verdade, a apresentação de Vini, né, vai ajudar muito na compreensão da pancreatite crônica, porque tem muitas coisas que servem, né, tanto para a aguda quanto para a crônica. Então, vamos começar conceituando, né, o que seria essa pancreatite crônica. Vai se tratar de uma reação inflamatória que vai gerar uma degeneração fibrótica progressiva e irreversível do parênquima pancreático. Então, basicamente, o que acontece? Você vai ter, né, inflamação que vai levar à fibrose, vai levar à atrofia de células acinares, que correspondem ao pâncreas exócrino, e das ilhotas de Langerhans, que correspondem ao pâncreas endócrino. Então, progressivamente, esse paciente vai perdendo a reserva funcional pancreática. E aí, em fases mais tardias, mais avançadas da doença, esse paciente ele pode desenvolver quadros de insuficiência, tanto exócrina quanto endócrina. Uma coisa interessante é que, nas fases mais iniciais, geralmente as lesões elas vão ter um caráter heterogêneo. Então, esse processo inflamatório, ele tende a acometer primeiro algumas regiões do pâncreas e a poupar outras regiões, e aí, né, com o avançar, com o progredir da doença, que essas lesões elas vão se tornando mais globais, mais generalizadas. Quando a gente fala de epidemiologia, a gente tem que os dados epidemiológicos acerca de pancreatite crônica, eles são limitados, né, mas sabe-se que existe uma incidência maior em locais onde você tem um consumo alcoólico muito elevado, porque, como a gente vai ver, o álcool ele é um importante fator etiológico para a pancreatite crônica, e também em locais onde você tem alimentação que são ricas em gorduras e em proteínas. E, paradoxalmente, você também tem uma incidência relativamente alta em indivíduos jovens de regiões que são flageladas pela desnutrição proteica. Então, como exemplo, a gente tem na Ásia tropical e em certos países africanos. E no Brasil, o Zaterca traz que a pancreatite crônica ela vai ocorrer em especial na região sudeste. A gente pode classificar essa doença, né, quanto à sua forma de apresentação. A gente tem a pancreatite calcificante crônica, como o próprio nome fala, é porque as lesões originadas por essa doença, elas têm uma tendência à calcificação, vai corresponder à maior parte dos casos, né, então cerca de 95% dos casos, e vai englobar as pancreatites crônicas alcoólica, hereditária, nutricional e idiopática. A gente vai falar mais um pouquinho desses subtipos para frente. A gente tem ainda a pancreatite obstrutiva crônica,
que corresponde a uma porcentagem menor dos casos, né, vai ser menos comum e vai se dever basicamente a um processo obstrutivo, né, qualquer alteração anatômica que vai dificultar a drenagem da secreção pancreática para o duodeno, como, por exemplo, o estenose ductal, um adenocarcinoma pancreático. E um outro subtipo, né, que basicamente é só um reforço, seria a pancreatite inflamatória crônica, que é até um termo redundante, né, se uma pancreatite é uma lesão inflamatória. Então, o que seria essa pancreatite inflamatória crônica? É basicamente para reforçar que essa lesão pancreática, ela não está advindo nem de um processo calcificante, nem de um processo obstrutivo. E esse subtipo geralmente está relacionado com doenças autoimunes, como, por exemplo, síndrome de Sjögren. Aqui a gente tem uma imagem, né, trazida pelo Zaterka, em que a gente pode visualizar cálculos pancreáticos. Deixa eu colocar um ponteirozinho. Cálculos pancreáticos, né, calcificados em um paciente com pancreatite crônica alcoólica. Quanto à etiologia e fisiopatologia, a principal vai ser a alcoólica, tá? Por conta de consumo de álcool. Está relacionada a 70% a 80% dos casos. E qual vai ser a dose crítica que você vai considerar que vai ser capaz de causar uma lesão pancreática nesse paciente? Um consumo diário de pelo menos 100 ml ou mais de etanol por pelo menos 5 anos. Para mulheres, sabe-se que esse valor é um pouquinho menor, né? Então, 80 ml de consumo de etanol diariamente por pelo menos 5 anos já seria capaz de causar alterações pancreáticas nas mulheres, mas existem variações na sensibilidade individual. Então, algumas pessoas elas podem consumir mais e não ter a lesão, outras pessoas podem consumir menos e acabar vindo desenvolver a lesão. E um outro fator interessante é que apenas 5 a 10% dos etilistas crônicos, eles vêm a desenvolver pancreatite crônica. Então, daí a gente percebe, né, que provavelmente, além desse fator agressivo do álcool, a gente tem também a contribuição de fatores genéticos e de fatores nutricionais nesses pacientes. Quanto ao etilismo, né, se você sabe que um paciente tem pancreatite crônica, alcoólica, esse paciente ele continua bebendo, você indica ele para parar de beber, só que essa cessação do etilismo, ela pode até melhorar a sintomatologia, mas geralmente não evita a progressão da doença. Quais seriam os mecanismos de lesão, então, da pancreatite alcoólica, né, crônica? Ainda são incertos esses mecanismos, não só para essa etiologia específica, mas para todas as etiologias, mas existem alguns mecanismos que são aventados, né? Inicialmente, especula-se que o álcool ele leva a uma lesão direta das células acinárias. Além disso, ele pode predispor a formação de um suco pancreático que é litogênico, ou seja, seria um suco pancreático com a maior quantidade proteica, tá? E com a menor quantidade de inibidor da tripsina. E aí isso vai predispor à formação de plugos proteicos nesses ductos. Tá? Então, se você libera mais proteínas, esses ductos pancreáticos, eles vão acabar, essas proteínas elas vão acabar se agregando e gerando esses plugos proteicos. Com esses plugos proteicos, você vai ter uma maior facilidade de ativação dessas enzimas, então essas enzimas pancreáticas, elas tendem a se ativar precocemente ainda dentro do pâncreas, né? Gerando essa obstrução de pequenos ductos, e aí você inicia esse processo inflamatório. Como eu já tinha dito que a pancreatite alcoólica vai ser uma pancreatite calcificante, a gente vai ter nesses fluxos proteicos, né, uma tendência de acúmulo de cálcio, fazendo com que você tenha a formação de cálculos pancreáticos nesse paciente. E aí essa obstrução que tinha sido gerada por esses fluxos proteicos acaba gerando uma obstrução crônica nesse órgão. Outros fatores que parecem estar associados são isquemia tissular, tá? Porque a hipertensão ductal, né, vai gerar um acúmulo da secreção pancreática, esse ducto ele vai ficar, né, engurgitado, e aí você vai acabar tendo uma compressão das estruturas periductais, do parênquima periductal, que vai gerar uma isquemia nesse tecido. Além disso, você pode ter um estresse oxidativo aumentado, tanto porque o álcool ele induz uma maior produção de radicais livres, quanto porque pacientes etilistas crônicos, geralmente, eles tendem a apresentar uma desnutrição que leva à deficiência de substâncias antioxidantes. Então, além de você ter uma maior quantidade de fatores agressores, você tem uma menor quantidade de fatores defensores. Pode haver também um efeito tóxico metabólico do álcool, tá? Com a indução de acúmulo de gordura no citoplasma das células pancreáticas, e essas células elas tendem a sofrer uma necrose gordurosa e uma fibrose. E, geralmente, você tem uma associação frequente do etilismo com o tabagismo. Então, além do paciente estar exposto aos efeitos deletérios do próprio etilismo, ele também vai sofrer os efeitos deletérios do tabagismo, que seriam basicamente lesão direta e também um aumento do estresse oxidativo. Outra etiologia comum é hereditária, na verdade não tão comum assim, né? Ela responde por menos de 2% dos casos, não é tão comum. E ela vai levar ao aparecimento de um quadro em idade relativamente jovem. Então, esse paciente é um paciente que vai abrir um quadro de pancreatite crônica antes dos 20 anos de idade. Na realidade, esse paciente ele vai apresentar um quadro de pancreatites agudas recorrentes que tendem a se cronificar.
E aí, nesses pacientes, a gente vai ter uma ausência de fatores etiológicos para explicar a doença que ele está apresentando. E, geralmente, os pacientes, eles apresentam uma história familiar da mesma doença, né? Mostrando aí a hereditariedade. A principal causa dessa doença vai ser uma mutação no gene do tripsinogênio catiônico. Essa mutação ela vai estar presente aí em 60%, 85% dos pacientes. E, basicamente, essa mutação vai fazer o quê? Vai fazer com que você tenha formas anormais de tripsinogênio sendo produzidas. Seja formas que têm uma maior facilidade em ser convertidas em tripsina, tá? Gerando uma conversão prematura desse tripsinogênio em tripsina, ainda dentro do pâncreas, ou então enzimas que têm um comprometimento na sua degradação. Então, basicamente, essas mutações elas vão favorecer o quê? Um acúmulo dessas enzimas pancreáticas, ainda no pâncreas, né? E aí essas enzimas elas vão levar à lesão direta, que Vini já explicou muito bem na apresentação dele. Essa doença ela apresenta uma herança autossômica dominante, e esses pacientes com pancreatite hereditária, eles têm maior risco de evolução para câncer de pâncreas. No geral, pacientes com pancreatite crônica, eles já têm um risco aumentado de evoluir para neoplasia pancreática. Porém, esse grupo de pacientes em específico tem um risco ainda maior. Outra causa seria a nutricional, né? Como eu já falei lá em epidemiologia, é comum, principalmente em países da África tropical e em grande parte na Ásia, sendo rara no Brasil. Essa doença ela vai ter um padrão de afecção, né? Especialmente em crianças, tá? Gerando uma insuficiência pancreática ainda na adolescência e podendo levar à morte já nos primeiros anos da idade adulta. Quanto ao seu mecanismo de causa, é desconhecido, não existe uma fisiopatologia certa, né, determinada, mas existem alguns fatores que parecem estar relacionados, como, por exemplo, a relação com a desnutrição proteica grave, relação com deficiência de micronutrientes como zinco e selênio, bem como alterações genéticas. Outra etiologia seria a idiopática, que na verdade não é uma etiologia, né, são basicamente pacientes em que a gente não consegue encontrar uma causa identificada. E no Brasil, né, vai ser a segunda principal o segundo principal tipo de pancreatite, respondendo por até 9% dos casos. Esses pacientes, eles tendem a ter uma apresentação bimodal, né, então você tem uma forma juvenil, que vai ali dos 10 aos 25 anos, e uma forma senil, que acomete principalmente pacientes dos 50 a 60 anos, e apesar de ser idiopática, a gente tem algumas associações que são feitas, né, que parecem estar relacionadas com a gênese dessa doença. Seja uma hipersensibilidade a pequenas ingestas de álcool, então pacientes que, por mais que não ingiram uma quantidade significativa de álcool diariamente por um tempo prolongado, mas eles têm uma hipersensibilidade a esse etanol, né, e aí a ingesta desse etanol leva à ocorrência de lesões etanol induzidas no pâncreas desse paciente. Mutações no gene CRTF da fibrose cística, eu vou falar um pouco mais à frente sobre esse gene, e ainda disfunções no esfíncter de Oddi, né, que poderiam prejudicar esse processo de esvaziamento do suco gástrico e acabar gerando uma pancreatite nesse paciente. Outra etiologia é autoimune. Ela corresponde aí a 4 a 6% dos casos. Vai acontecer principalmente em idosos do sexo masculino e geralmente vem associadas com outras doenças autoimunes, como, por exemplo, síndrome de Sjögren, doença inflamatória intestinal, tireoidite Hashimoto. E na apresentação clínica desses pacientes, eles podem ter desde uma icterícia obstrutiva indolor, né, icterícia por conta de um aumento ali da cabeça do pâncreas, que leva a uma compressão de colédoco, que esses pacientes podem manifestar essa icterícia, até dor abdominal importante por conta do quadro da inflamação mesmo, né. No laboratório, os pacientes eles vão ter uma lipase e amilase que vão ser levemente aumentadas, eles vão apresentar uma hipergamaglobulinemia ou um aumento de IgG4, né, justamente por essa etiologia autoimune. Eles podem apresentar também os autoanticorpos, e eles podem apresentar um padrão de colestase de enzimas hepáticas, que vai estar relacionado justamente com essa icterícia, né? Então, aumento de gama-glutamiltransferase, de fosfatase alcalina, que são as enzimas canaliculares, e aumento também de bilirrubinas séricas. Histologicamente, esses pacientes eles vão apresentar um infiltrado linfoplasmocitário, que é característico de reações autoimunes, né? E quando a gente fala de como o pâncreas desse paciente vai se apresentar, você pode tanto ter um aumento difuso, e você pode ter um estreitamento irregular do ducto pancreático principal, que é típico nessa doença. E por não ser uma etiologia calcificante, né, você vai ter ausência de calcificação no pâncreas desse paciente. Vale ressaltar aqui, inclusive é uma forma de você confirmar mesmo se o paciente está apresentando uma pancreatite de etiologia autoimune, é a resposta que esse paciente vai apresentar corticoterapia, porque geralmente o tratamento dessas etiologias é feito com corticoterapia e os pacientes apresentam uma boa resposta a esse tratamento. Quanto às alterações genéticas, né, existem algumas que estão sabidamente relacionadas com a gênese da pancreatite crônica e que são, inclusive, utilizadas para explicar, né, aquilo que eu falei, de por que só 5 a 10% dos pacientes etilistas crônicos vão desenvolver pancreatite crônica. Provavelmente está relacionado com a interação dos fatores ambientais, né, juntamente com essas alterações genéticas. Basicamente, a gente tem 2 genes implicados. A gente tem o gene CFTR,
que é o gene regulador de condutância transmembrana da fibrose cística, que é o que também vai estar alterado na fibrose cística, né? E basicamente o que acontece? Esse gene ele vai ser responsável por controlar a secreção de fluidos e de bicarbonato para dentro dos ductos pancreáticos. E esse fluido e bicarbonato, eles vão ser necessários para quê? Para fazer a diluição, né, das enzimas, das proteínas que estão sendo liberadas para esses ductos. Basicamente, mutações nesses genes vão gerar um prejuízo nessa secreção de fluidos, você vai ter uma diluição prejudicada dessas proteínas e um favorecimento a essa formação dos ductos proteicos, que eu falei, e da ativação precoce dessas enzimas pancreáticas, o que pode, né, ocasionar o processo de lesão inflamatória e progredir para a pancreatite crônica. Justamente por ser o gene que se altera na fibrose cística, a gente tem uma especulação, né, se existe relação entre pancreatite crônica e fibrose cística. Mas sabe-se que em cerca de 2% dos casos de fibrose cística, a pancreatite crônica ela pode ser uma complicação. E esse outro gene, gene do SPINK1, que basicamente alterações nesses genes, mutações nesses genes, geram a produção de uma antitripsina pancreática que tem uma função comprometida. E se você tem uma antitripsina que tem função comprometida, logo você não vai conseguir combater, né, os efeitos da tripsina para a ativação das demais enzimas, bem como os efeitos deletérios da própria tripsina. Quanto às manifestações clínicas, sabe-se que a principal manifestação clínica que esse paciente vai apresentar vai ser a dor abdominal, e geralmente é a primeira manifestação que surge também nesses pacientes. Essa dor abdominal, ela tende a ser uma dor, né? Em quadrante superior de abdômen, já falou, pode se apresentar tanto em epigástrico, quanto quadrante superior direito, quadrante superior esquerdo, tipicamente se irradia para dorso. É uma dor de intensidade variável, então pode ser desde leve até uma dor muito severa, e ela apresenta algumas formas de apresentação, né? 2 padrões de evolução característicos. Você pode ter um paciente que apresenta episódios álgicos curtos, que vão ser acompanhados de remissão de meses a anos, tá? Um quadro mais brando, né? Ou você pode ter pacientes que apresentam períodos prolongados de dor diária com exacerbações recorrentes. Então, pacientes que apresentam um quadro mais grave. Além disso, essa dor ela é pós-alimentar, justamente porque após a alimentação você tem um maior estímulo para a secreção pancreática, né? Se origina ali aproximadamente 10 a 15 minutos após a alimentação. E nos casos de pacientes que têm uma exacerbação dessa dor após a libação alcoólica, como o Vinheta já falou, essa dor ela tem de surgir 2 a 3 dias após esse episódio de libação alcoólica. A fisiopatologia relacionada à dor parece ser tanto o aumento da pressão intraductal, como eu até já tinha comentado antes, esse aumento de pressão intraductal vai fazer com que você tenha uma compressão do parênquima periductal, né, levando a uma isquemia celular, que vai originar essa dor, ou também pode ser por uma sensibilização nervosa de nervos peripancreáticos, tá? Então, principalmente por inflamação do perineuro desses nervos adjacentes. Só que vale ressaltar que cerca de 20% dos pacientes, eles não vão iniciar o quadro com dor abdominal, tá? Eles podem já iniciar o seu quadro manifestando sintomatologia ou de insuficiência pancreática exócrina ou de insuficiência pancreática endócrina. Outra sintomatologia bastante comum nesses pacientes é o emagrecimento e a desnutrição. E aí você pode ter esse emagrecimento e desnutrição surgindo por fatores diferentes. Como, por exemplo, a própria dor pode originar esse emagrecimento, essa perda ponderal. Por quê? Se é uma dor pós-alimentar, o paciente ele passa a ter medo de se alimentar, porque ele sabe que se ele comer, ele vai começar a sentir dor. Então, ele diminui a sua alimentação, ele tem mudança nos seus hábitos alimentares, isso faz com que esse paciente emagreça e fique desnutrido. Além disso, a própria insuficiência pancreática, seja a exócrina, que gera uma desabsorção, seja o diabetes mellitus, podem contribuir para esse processo de emagrecimento. E aí, nesses pacientes, sinais de pellagra vão ser comuns. O que é a pellagra? A pellagra é a deficiência de vitamina B3, que é a niacina, né? E aí, justamente isso pode acontecer pela desabsorção. E esses pacientes eles podem apresentar esses sinais que seriam diarreia, demência e dermatite. Outro sintoma que o paciente pode apresentar é a esteatorreia. A esteatorreia ela vai ser a manifestação da insuficiência pancreática exócrina. O paciente está perdendo ali reserva das células acinares, então ele está diminuindo a sua liberação de suco pancreático, a sua liberação de enzimas pancreáticas. E como o Vini falou na apresentação dele, essas enzimas elas são importantíssimas, tanto para a absorção de triglicerídeos, quanto de proteínas, quanto de carboidratos. Então, se esse paciente diminui essa liberação de enzimas pancreáticas, você vai ter um processo de desabsorção. Essa esteatorreia, ela vai ser decorrente basicamente de quê? Da falta de lipase e de colipase para digerir os triglicerídeos intestinais. E aí, esses triglicerídeos, eles acabam sendo liberados em excesso nas fezes, né? E aí você tem um paciente que libera fezes junto com gordura. E aí, esse paciente, ele vai referir o quê? Que ele está apresentando fezes oleosas, ele está apresentando fezes acidentadas, com odor fétido. Ele pode alegar também que as fezes, elas estão se aderindo muito fortemente ao vaso sanitário, ou então que depois da defecação está ficando sobrenadante oleoso na água. E ele também pode referir flatulência, cólicas e distensão abdominal decorrente desse processo de acúmulo de gordura no lume intestinal.
Vale ressaltar que esteatorreia é um evento tardio, então acontece ali cerca de, pelo menos, 10 anos após o início da doença do paciente. Por quê? É necessário que mais de 90% do parênquima esteja lesado para que essa esteatorreia se manifeste. Então, você precisa ter uma doença já bastante avançada. Só que, além da má absorção de gorduras, né, o paciente ele também vai apresentar uma má absorção de proteínas e de carboidratos, porque ele está deixando de liberar todas as enzimas pancreáticas. Só que o que acontece? A má absorção de proteínas, ela não vai ser perceptível na liberação de proteínas junto com as fezes. Não vai ser possível observar essa liberação. E a má absorção de carboidratos, ela vai ser compensada com a ajuda da nossa microbiota intestinal. Então, as bactérias do nosso intestino, né, elas vão nos ajudar com a digestão dos carboidratos, e assim a gente vai conseguir fazer a absorção desses carboidratos. Só que pacientes que fazem um consumo excessivo de carboidratos, que supere essa capacidade da microbiota de fazer essa digestão, você pode ter um acúmulo de carboidratos no lume intestinal, fazendo com que o paciente ele apresente um quadro de diarreia osmótica. Além disso, por conta do processo de desabsorção, você pode ter deficiência das vitaminas lipossolúveis, né, porque elas precisam da absorção de gorduras para serem absorvidas, então você vai ter deficiência dessas vitaminas, e também pode apresentar deficiência de vitamina B12, porque a tripsina, que é uma das enzimas pancreáticas, ela é muito importante, na verdade, ela atua indiretamente no processo de ligação da vitamina B12 ao fator intrínseco. E se a vitamina B12 não se liga ao fator intrínseco, logo ela não é absorvida. E o paciente, ele fala, né, que está apresentando fezes amolecidas, fezes enegrecidas, com odor fétido. Como é que você vai confirmar se realmente o que esse paciente está apresentando é uma esteatorreia? Você tem dois métodos que podem ser utilizados para pesquisa, né? Uma pesquisa qualitativa, que basicamente vai avaliar as fezes do paciente e vai dizer se existe ou não um excesso de gordura sendo liberado ali. E você tem a pesquisa quantitativa, que vai, na verdade, quantificar a gordura que esse paciente está liberando nas fezes. E aí vai ser basicamente feito colhendo-se fezes por 3 dias seguidos. Durante esse período, o paciente ele precisa estar em uma dieta rica em gordura, de pelo menos 100 gramas por dia. E aí vai se fazer, né, vai se estabelecer os valores. Valores acima de 7 gramas de gordura eliminados nas fezes a cada 24 horas vão diagnosticar esteatorreia. Por fim, a gente tem o diabetes mellitus, que é uma manifestação que tende a ser ainda mais tardia do que esteatorreia, né? E que vai ser decorrente basicamente da insuficiência pancreática endócrina. Então, ilhotas de Langerhans, né, células das ilhotas de Langerhans, elas sofreram tanta atrofia, você perdeu tanto essa massa funcional pancreática, que o paciente ele começa a ter um quadro de deficiência de insulina, que resulta no diabetes mellitus. Inicialmente, você tem uma intolerância à glicose, tá? Então, pacientes em quadros mais iniciais, eles podem ter uma intolerância à glicose, por conta justamente dessa redução na produção de insulina. E essa intolerância à glicose, ela tende a culminar, né, nesse processo diabético. Vale ressaltar que os pacientes eles não vão apresentar somente a deficiência de insulina, eles também vão apresentar deficiência de glucagon associadas. Então, são pacientes que não precisam receber tanta insulina no seu tratamento, porque eles não vão ter, né, esse efeito contrário do glucagon à insulina. Neuropatia e retinopatia, que são consequências da diabetes, complicações da diabetes, podem ocorrer, mas ocorrem menos frequentemente do que em pacientes diabéticos normais, né, sem ser relacionada com creatite. E cetoacidose e nefropatia diabéticas são raras nesses pacientes. Existe uma tríade básica de pancreatite crônica, que seria a presença de calcificações, mais esteateia, mais diabetes mellitus, mas essa tríade está presente em apenas 1/3 dos pacientes, justamente porque são manifestações que geralmente são bem tardias. Quanto às complicações, sabe-se que as complicações da pancreatite crônica, elas surgem principalmente em estágios mais iniciais da doença, quando você ainda tem uma manutenção aí do pâncreas, relativamente, quando você ainda tem uma quantidade relativamente boa do parênquima pancreático, né, quando ainda não foi muito lesionado. A principal, mas elas podem acontecer em qualquer fase da evolução da doença. A gente tem como primeira complicação aqui o pseudocisto. O que seria um cisto, né? Um cisto é uma coleção líquida que vai ser revestida por tecido epitelial. Nesse caso, vai ser chamado de pseudocisto, porque vai ser uma coleção líquida, mas ela não vai ser revestida por tecido epitelial, ela vai ser revestida por tecido de granulação. Por definição, os pseudocistos eles têm que durar acima de 4 semanas, né? E basicamente, qual vai ser o conteúdo líquido desses pseudocistos? Vai ser o conteúdo do próprio suco pancreático, né? Então, esses pseudocistos, provavelmente, eles se originam de quê? De ruptura de um ducto pancreático, extravasamento de suco pancreático para o parênquima, e aí você vai ter o aprisionamento desse suco pancreático nesse tecido de granulação. Os pseudocistos, eles ocorrem em 25% dos casos de pancreatite crônica. Em geral, eles são assintomáticos, inclusive em 70% dos casos, esses pseudocistos, eles tendem a regredir espontaneamente. No entanto, você pode ter complicações relacionadas a esses pseudocistos. Quais são essas complicações?
O paciente ele pode apresentar uma dor persistente, ele pode apresentar complicações relacionadas à compressão de estruturas vizinhas para esse pseudocisto. Então, por exemplo, uma síndrome colestática, se esse pseudocisto ali na região de cabeça de pâncreas está comprimido colédoco, aí o paciente ele pode cursar com icterícia, com hipocolia e com colúria. Você pode ter uma síndrome de obstrução pilórica, seja por uma compressão gástrica, seja por uma compressão duodenal, e aí esse paciente pode apresentar episódios de vômitos, esse paciente pode apresentar uma plenitude pós-prandial, esse paciente ele pode apresentar uma saciedade precoce. Além disso, pode ocorrer abscesso peripancreático se esse pseudocisto ele se tornar infectado, e você pode ter uma ascite pancreática, que basicamente ocorre quando esse pseudocisto ele se rompe e ele libera o seu conteúdo na cavidade peritoneal, gerando esse quadro de ascite. Outra complicação comum nesses pacientes, né, ocorre em 25 a 30% dos casos, vai ser a icterícia. A icterícia ela vai ser resultante, basicamente, da compressão do colédoco, seja pelos pseudocistos, seja pela presença de cálculos pancreáticos na região de cabeça de pâncreas, ou de nódulos fibróticos, ou de edema dessa região. E essa icterícia ela pode se manifestar tanto clinicamente quanto laboratorialmente. Em geral, é uma icterícia leve, né, ela tende a regredir, mas em casos mais graves, né, esse paciente ele pode evoluir com a cirrose biliar secundária, com o passar do tempo. Além disso, você pode ter uma ascite pancreática e um derrame pleural. Menos comumente, os pacientes eles vão apresentar derrame pericárdico, basicamente por ou ruptura de pseudocisto para a cavidade peritoneal, gerando ascite, ou ruptura de pseudocisto e a continuidade desse processo para a cavidade pleural, tá? Especialmente cavidade pleural esquerda, né? Gerando um derrame pleural, que geralmente é à esquerda. Ou então você pode ter um ducto pancreático que estava lá engurgitado, que estava obstruído, e você tem uma fistulização desse ducto pancreático, liberando também esses conteúdos, seja na cavidade peritoneal ou na cavidade pleural. O diagnóstico dessas condições vai ser feito fazendo dosagem de amilase, tanto nos líquidos acíticos quanto no líquido pleural, e aí quantidades maiores do que 1.000 unidades por ml indicam, né, a ocorrência desses processos. Pode haver também trombose de veia esplênica, como a gente viu na parte de anatomia, né, com o Vini. O pâncreas ele tem uma relação íntima com a veia esplênica, então processos de edema de pâncreas, de aumento desse pâncreas, pode levar tanto à compressão quanto à ocorrência de trombose dessa veia esplênica. E aí esse aumento pressórico dessa circulação da veia esplênica vai se refletir para as veias gástricas curtas, né, que drenam para essa veia esplênica. E aí você pode ter um paciente que apresente varizes em fundo gástrico, porque as veias gástricas curtas elas vão fazer justamente a drenagem do fundo gástrico. Trata-se de um caso de hipertensão portal segmentar, né, e aí justamente pelo paciente apresentar essas varizes, caso essas varizes sofram ruptura, o paciente ele pode apresentar um quadro de hemorragia digestiva alta, relacionado a essa pancreatite crônica. Outras complicações são gastroparesia, deficiência de vitamina B12, como eu já disse, e aumento da incidência de câncer de pâncreas, né? Pacientes com pancreatite crônica, eles têm 5 vezes mais chances de desenvolver neoplasias pancreáticas. Quanto ao diagnóstico, para a gente fazer diagnóstico de pancreatite crônica, a gente vai começar por uma suspeita clínica. Então, por exemplo, um paciente adulto, estilista crônico, que está apresentando uma dor em faixa, né, uma dor em quadrante superior, que está apresentando junto dessa dor uma perda ponderal significativa e que apresenta também sinais ou de insuficiência exócrina ou de insuficiência endócrina. Aí você já vai suspeitar de pancreatite crônica. Associado a isso, você vai fazer exames laboratoriais, exames de imagem e testes funcionais. Sempre deve-se dar preferência pelos exames que sejam não invasivos. No caso de exames não invasivos não serem conclusivos, aí a gente procede para os exames invasivos. Inicialmente, no diagnóstico não invasivo, a gente pode estar realizando hemograma para avaliar a presença de anemia, seja anemia por doença crônica, seja anemia por desabsorções, para avaliar a presença de leucocitose, que pode estar relacionada, por exemplo, a período de agudização. A gente pode também utilizar lipase e amilase, mas como o Vini já até bem falou na apresentação dele, lipase e amilase não vão ser tão úteis aqui quanto são úteis na pancreatite aguda, porque ela tende a se elevar somente em fases mais iniciais da doença durante o período de exacerbação. Já em fases mais finais, quando você está tendo uma perda progressiva desse parênquima pancreático, né, com a redução da secreção enzimática, essas enzimas elas podem estar normais ou até mesmo reduzidas, mesmo em caso de agudização. Quando o paciente ele tiver uma colestase associada, ele vai apresentar o padrão colestático de enzimas hepáticas, né, como eu já tinha falado anteriormente, e além disso você pode fazer dosagem de glicemia nesse paciente para fazer pesquisa de diabetes. Existem outros exames que podem ser solicitados, né, de acordo com cada caso específico. Então, por exemplo, você pode fazer dosagem de vitaminas, tanto lipossolúveis quanto vitamina B12, para você ver se esse paciente apresenta uma hipovitaminose. Você pode fazer dosagem de cálcio, uma coisa que eu não falei, eu acabei esquecendo de falar, mas outra etiologia, existem outras etiologias menos comuns de pancreatite crônica, uma delas é o hiperparatireoidismo. Então, esses pacientes, você pode fazer dosagem de cálcio, né, para tentar, se você tiver suspeita de hiperparatireoidismo.
Além disso, pode fazer dosagem de velocidade de hemossedimentação, do próprio IgG4, para avaliar, né, quando você quer fazer pesquisa de doença autoimune, e pode fazer também testes genéticos nesse paciente para avaliar se ele apresenta alguma das alterações genéticas que eu citei anteriormente. Quanto ao diagnóstico não invasivo, a gente tem os exames de imagem, né, então, para iniciar, você pode utilizar a radiografia simples de abdômen, que é o exame barato, acessível, fácil, e que vai ser útil no caso de pacientes que já apresentem doença calcificante, né, que já apresentem calcificações em topografia pancreática. Se você faz um raio-x de abdômen de um paciente com quadro clínico sugestivo e você detecta a presença de calcificações, você já fecha o diagnóstico. Vale ressaltar aqui, às vezes essas calcificações, elas podem estar localizadas anteriormente à coluna vertebral. Então, aí, né, elas podem acabar passando despercebidas. Por isso que, além de você fazer, de você pedir uma incidência anteroposterior, deve-se pedir também uma incidência lateral e uma incidência oblíqua, que aí costuma resolver esse problema. Mas nem sempre os pacientes também vão apresentar calcificações. Inclusive, podem ser poucos os pacientes que apresentem, porque as calcificações, elas também vão ser uma sintomatologia, também vão ser uma manifestação mais tardia da doença. Então, começam ali cerca de 5 a 10 anos após o início da doença. Então, se o paciente não apresenta calcificações, você não exclui o diagnóstico, você passa para outros exames diagnósticos que possam te auxiliar. Aqui a gente tem uma imagem, por exemplo, é o que a gente dá para perceber claramente. As calcificações, né, em toda a região pancreática. Dá para ver certinho. E a gente vê aqui que quando está anterior à coluna vertebral, também não pode passar despercebido. Por isso que a gente deve pedir as incidências lateral e oblíqua. Além disso, a gente tem a TC computadorizada helicoidal, né, com contraste venoso, que tem uma boa sensibilidade, uma boa especificidade, vai conseguir detectar atrofia, aumento pancreático, calcificação, bem como alterações ductais, e até as próprias complicações, como pseudocistos, podem ser diagnosticadas por essa tomografia computadorizada. Em caso de que você não tenha disponibilidade de TC, você pode realizar uma ultrassom abdominal, que também é um exame barato e acessível. Apresenta especificidade que pode ser até semelhante à da tomografia computadorizada helicoidal, porém, ela vai ter uma limitação, porque você pode ter uma visualização pancreática atrapalhada pelo fato de você ter interposição de gás da luz intestinal. Então, muitas vezes, pode não conseguir detectar tão claramente por conta dessa limitação. E a ultrassom abdominal vai detectar também textura heterogênea de parênquima, calcificações e alterações ductais. Quanto aos testes funcionais, né, eu coloquei aqui o teste da secretina, ele não é um método não invasivo, porque você precisa fazer inserir um catéter endoscópico nesse paciente, mas fica aqui como um teste funcional, né? A gente já pensa no teste da secretina, que é um teste bom para você avaliar a função pancreática, tá? Porque seria basicamente um teste para você avaliar a função exócrina do pâncreas, mas ele é um exame que é pouco utilizado, tem uma disponibilidade que é limitada, é um exame que é caro. Como é que esse exame é realizado, né? Só para a gente saber. Faz uma infusão venosa de secretina e de colecicinina. A secretina vai estimular a secreção de bicarbonato e de fluidos. A colecicinina vai estimular a secreção de enzimas pancreáticas. E depois você coleta o suco pancreático por meio do catéter duodenal. E aí você vai avaliar qual foi a proporção de enzimas e a proporção de bicarbonato que esse suco pancreático apresentava. Em pacientes com insuficiência leve, você vai ter uma redução da secreção de enzimas. Pacientes com insuficiência moderada, você já vai reduzir enzimas e bicarbonato. E na insuficiência grave, você vai ter tudo isso associado a uma esteatorreia. O teste da secretina, ele é um teste funcional de estimulação direta, né? Você ainda tem os testes indiretos, que são testes de determinação de gordura fecal, que são aqueles de pesquisa de esteatorreia que eu falei anteriormente. Você tem o teste da bentiromida e teste de digestão do dilorato de fluoroceína, que basicamente tomam como princípio o fato de que essas substâncias a serem ingeridas, elas vão ser metabolizadas por clivagem pelas enzimas pancreáticas, e aí você vai fazer a dosagem dos metabólitos dessas substâncias na urina. Então, quanto menor for a quantidade de metabólitos, significa que você está tendo uma metabolização prejudicada, e isso deve se dever justamente à redução dessas enzimas pancreáticas. E, além disso, pode ser feita também a determinação de elastase pancreática fecal. A elastase pancreática é uma enzima pancreática que sofre pouca alteração durante seu percurso pelo trato gastrointestinal, né? Então, vai ser eliminada praticamente inalterada nas fezes. E aí, basicamente, a dosagem dessa enzima vai indicar, né? Quanto menor for a quantidade de elastase, provavelmente pior vai ser a insuficiência exócrina que esse paciente apresenta. Só que esse exame ele apresenta uma limitação, né? Que ele pode estar normal em fases mais iniciais da doença. Pode ser normal. Quanto ao diagnóstico invasivo, a gente tem principalmente 2 exames. A gente tem a colangiopancreatografia endoscópica retrógrada, né? Que é a CPRE, que antigamente era um exame de acurácia muito boa para diagnóstico de pancreatite crônica, só que hoje em dia já pode até ser superada pela ultrassom abdominal endoscópica, tá? Basicamente, essa colangiopancreatografia endoscópica retrógrada, ela é feita por um cateterismo da papila de Vater, tá? Então, você faz ingestão de contraste na árvore biliopancreática, e aí você vai visualizar
essa árvore biliopancreática por imagens geradas por raio-x. Como eu falei, hoje em dia já é até superada em acurácia pela US endoscópica, e aí por isso que a CPRE ela deve ser reservada somente em pacientes em que essa CPRE ela vai ter uma propriedade terapêutica importante, tá? Então, além de usar como diagnóstico, você pode usar como propriedade terapêutica, e além disso, em pacientes que vão ser submetidos a cirurgias pancreáticas, tá? Esses pacientes, eles precisam passar por uma CPRE para avaliar a manifestação da doença pancreática que esse paciente apresenta. O que esse exame vai conseguir detectar? Alterações na árvore ductal pancreática de uma forma geral, né? Então, tanto estenoses, quanto dilatações, quanto tortuosidades ou presença de cálculos. E, além disso, é positivo, né? Tem um ponto positivo, que é o fato de que você consegue fazer um diagnóstico diferencial com o câncer de pâncreas. Mas não só pela CPRE, na ultrassom endoscópica você também consegue fazer esse diagnóstico diferencial, porque essa ultrassom endoscópica ela permite uma punção aspirativa por agulha fina do conteúdo pancreático. O outro exame, então, a ultrassonografia endoscópica, que eu já falei, né, permite uma visualização muito boa do pâncreas, tá? Porque você tem uma proximidade muito grande do estômago e do duodeno com o pâncreas. E você vai ter, né, você não vai ter aquele malefício, aquela limitação da ultrassonografia convencional, que era a interposição pelos gases da luz intestinal. Então, aqui, você não tem essa limitação, por isso que você tem essa visualização muito boa. A vantagem em relação à CPRE, né, que não tem risco de indução de pancreatite, como a gente viu, o Vini falou, que a CPRE, ela pode ser causa de pancreatite aguda em alguns pacientes, tá? E, além disso, também vai conseguir detectar as mesmas coisas que a US abdominal conseguiria, né, que seria o aspecto heterogêneo, calcificações e as alterações ductais. Aqui a gente tem imagens, né, de como é realizada a CPRE, a gente tem a injeção de contraste, né, nessa árvore pancreática, e aí você consegue perceber claramente, né, tanto dilatações do ducto pancreático principal, quanto regiões de estenose, regiões de cálculos pancreáticos. E aqui seria o método de realização da US endoscópica, né, então introduz o endoscópio com aparelho de ultrassom, e aí por proximidade, né, através da parede gástrica e da parede intestinal, você vai conseguir visualizar esse parênquima pancreático. Quanto ao tratamento, vai depender basicamente das manifestações clínicas que o paciente apresenta, né? Então, como a gente viu que a principal manifestação clínica vai ser a dor abdominal, e ainda entre os pacientes vai depender do tipo de dor abdominal que os pacientes apresentam. Mas, em geral, inicia-se sempre por um tratamento clínico, né? Você tenta fazer tratamento clínico nesse paciente para ver se ele é responsivo a esse tratamento. Medidas realizadas nesse tratamento clínico são suspensão do consumo alcoólico, do tabagismo, como eu já tinha dito anteriormente, eles são bons para melhorar o padrão de sintoma de dor abdominal, mas pode não ter alteração na progressão da doença. Além disso, é importante orientar esse paciente aos cuidados dietéticos, tá? O paciente ele precisa fazer refeições fracionadas, ou seja, refeições menores, e cada refeição tem que ter um teor menor de gorduras. E, além disso, pacientes que não respondam a esses tratamentos clínicos, né, eles podem se beneficiar de reposição enzimática, que seria feita basicamente, né, repondo enzimas pancreáticas ou comprimidos juntamente com as refeições. Essas enzimas, elas atuariam por um mecanismo de feedback negativo, né, se você está ali no lume intestinal e você já tem as enzimas pancreáticas, então você não vai ter um estímulo à secreção pancreática, e com isso você poderia reduzir o padrão da dor, que, como a gente já viu, é uma dor pós-prandial decorrente justamente desse estímulo à secreção de suco pancreático. Pacientes com crise de exacerbação, eles têm indicação de terapia igual a da pancreatite aguda, né? Então, como o Vini já falou, é ideal fazer jejum oral por 1 ou 2 dias nesses pacientes, esses pacientes eles podem se beneficiar também de uma analgesia escalonada, né? Que como o Vini já falou. Você tenta dipirona, tenta paracetamol, tenta AINES. Se o paciente não responde, aí você progride para os opioides, como o tramadol ou meperidina e até mesmo a morfina. No caso dos pacientes que têm dores muito severas, que não respondem ao tratamento clínico, esses pacientes eles podem se beneficiar de um tratamento intervencionista. Esses tratamentos intervencionistas eles vão agir justamente naqueles mecanismos fisiopatológicos que eu falei na instante da dor. Então, você pode ter uma dor que é causada por uma hipertensão ductal, então esses pacientes eles podem se beneficiar de uma descompressão nesses ductos, ou essa dor pode ser causada por uma sensibilização nervosa. Então, esses pacientes eles podem também se beneficiar de uma intervenção que age diretamente sobre essa sensibilização nervosa. Quanto à descompressão ductal, né, você pode fazer tanto uma descompressão endoscópica. A descompressão endoscópica ela vai ser mais útil e mais efetiva em pacientes que apresentam doenças de grande ducto. Então, pacientes que apresentam qualquer tipo de alteração, seja em ducto pancreático principal ou em ductos maiores do pâncreas, né, que ao realizar essa descompressão endoscópica, você vai conseguir melhorar o fluxo pancreático e reduzir a sintomatologia desse paciente. Pode-se utilizar, por exemplo, remoção de cálculos pancreáticos após esclerotomia, pode-se utilizar dilatação com balão, né, por exemplo, no caso de estenoses, ou colocação de endopróteses e sim, no ducto pancreático,
Tudo isso tentando fazer justamente uma descompressão mesmo, melhorar o fluxo de suco pancreático por essa árvore pancreática. Só que o Zaterco, ele traz que os procedimentos endoscópicos, eles não têm um padrão de resposta tão bom, eles não têm uma eficácia tão boa, e eles também não alteram, né, a progressão da doença. Não sendo, muitas vezes, eles não são tão úteis. Além disso, o paciente ele pode também se beneficiar do tratamento cirúrgico, né, especialmente pacientes que não respondam a essa descompressão endoscópica, que não respondam ao tratamento clínico, ou então pacientes que apresentam dores muito severas, dores que atrapalham a qualidade de vida desses pacientes. Tá? A dor abdominal severa ela vai ser a principal indicação de tratamento cirúrgico nesses pacientes. Sabe-se que cerca de 20% dos pacientes com pancreatite crônica, eles vão ser submetidos a tratamento cirúrgico, tá? E existem dois tipos de cirurgias que podem ser realizadas de acordo com o tipo de doença que o paciente apresenta. Por isso que eu falei que pacientes que vão ser submetidos a tratamento cirúrgico, eles precisam passar por uma CPRE antes, né, para avaliar qual vai ser esse padrão de comprometimento pancreático. Pacientes que apresentem um comprometimento ductal difuso, né, um comprometimento ductal difuso, eles podem se beneficiar da descompressão ductal cirúrgica. Basicamente, o que vai ser feito? Você fazer uma anastomose de ducto pancreático principal diretamente com a alça do jejum, e aí esse suco pancreático ele vai fluir diretamente para o jejum. Já pacientes que apresentam doenças que são mais intraparenquimatosas, né, que não envolvem tanto ductos, são mais doenças de parênquima mesmo, esses pacientes eles podem se beneficiar melhor de ressecções parciais ou de pancreatectomias totais, tá? Além disso, pode ser feito um bloqueio do plexo celíaco, como eu já falei, justamente para tentar agir sobre essa sensibilização nervosa que existe nesses pacientes. Esse bloqueio tende a ser feito com corticoides, são os medicamentos mais efetivos para a realização desse procedimento, mas ele não é um procedimento que é ausente de riscos, né? Então existem riscos que são inerentes a esse procedimento, e aí por isso que deve ser feito em casos selecionados e com muita cautela. Quanto ao tratamento da esteatorreia, se o paciente está apresentando uma esteatorreia porque não tem lipase para fazer a digestão dos triglicerídeos, então, basicamente, a técnica de correção dessa esteatorreia vai ser fazendo reposição de enzimas pancreáticas, especialmente lipase. Qual seria a quantidade de enzimas pancreáticas de lipase ideal para utilizar nesses pacientes? Vai depender do grau de cetorreia desse paciente. Então, vai depender de quanto de gordura que esse paciente está perdendo nas fezes. Mas, basicamente, cerca de 25 mil unidades de lipase em cada uma das duas principais refeições tende a apresentar um padrão bom de resposta. Então, essa terapêutica com enzimas pancreáticas, ela tende a ser muito efetiva nesse tratamento da cetorreia, né? Em poucas semanas, o paciente ele já apresenta uma melhora significativa. Pacientes que não estão apresentando melhora com esse tratamento, né, que apresentam falha terapêutica, deve-se aventar a possibilidade de que esse paciente ele esteja tendo uma inativação precoce dessas enzimas pelo suco gástrico. Então, o paciente ele pode estar, né, deixando de ter a ação dessas enzimas justamente porque, quando elas chegam ao nível do duodeno, elas já estão inativadas. Então, em pacientes que apresentam essa falha terapêutica, pode ser benéfico associar essa terapêutica com antissecretores, como, por exemplo, os inibidores de bomba de prótons, para você tentar reduzir, né, essa secreção de ácido clorídrico no estômago desse paciente e reduzir essa inativação enzimática. Além disso, pode-se fazer reposição de vitaminas lipossolúveis e vitaminas do complexo B nos pacientes que apresentem hipovitaminoses. Quanto ao diabetes mellitus, inicialmente, né, fazer a orientação dietética para esses pacientes, pode também utilizar os hipoglicemiantes, geralmente são utilizados em fases mais iniciais da doença, em fases mais tardias, os pacientes eles tendem a necessitar mesmo de reposição de insulina, mas como eu já tinha dito antes, você vai ter tanto uma deficiência de insulina quanto uma deficiência de glucagon. Então, nesses pacientes, é interessante fazer uma titulação cuidadosa dessa dose de insulina, porque se você dá doses muito altas de insulina, esse paciente ele pode ter episódios de hipoglicemia, porque ele não vai ter o glucagon para fazer esse antagonismo. Né? Então, deve ter bastante cuidado com as doses que são dadas para esses pacientes. Aqui eu trouxe um quadrinho, né, um quadrozinho, para a gente só fazer uma revisão mesmo do principal que precisa ficar na cabeça. Quando a gente fala de definição, né, vai ser essa reação inflamatória, que vai gerar degeneração fibrótica progressiva e irreversível. Quando a gente fala de causas, a principal que a gente tem que ter em mente, etiologia alcoólica, que vai ser ressalva por 70% a 80% dos casos. Quando a gente fala de clínica, a gente vai ter principalmente dor abdominal, que pode estar associada a um emagrecimento e desnutrição, bem como insuficiências, sejam exócrinas, com esteatorreia, seja endócrina, com diabetes mellitus nesse paciente. E aquela tríade clássica, né, que eu falei de cetorreia, calcificação de diabetes mellitus, mas que ocorre em menos de 30% dos casos. Quanto aos exames que podem ser utilizados, a gente tem inicialmente o raio-x de abdômen para evidenciar calcificações. A gente pode utilizar também os testes de função pancreática, como, por exemplo, os testes da secretina ou os testes indiretos lá, então, teste de quantificação de gordura, o teste da elastase fecal. Pode utilizar também tomografia TC de abdômen
Ou em casos onde esses exames aqui eles não foram resolutivos, né, eles não fecharam o diagnóstico, você pode proceder para uma ultrassom endoscópica ou para uma colangiopancreatografia endoscópica retrógrada. Quanto ao tratamento, a gente tem a analgesia, né? Em casos analgesia, abstinência alcoólica e refeições fracionadas, que são aquelas medidas iniciais, suplementação com tripsina, que são basicamente aqueles suplementos enzimáticos que eu falei. Em casos específicos, os pacientes eles podem se beneficiar de intervenções cirúrgicas ou de descompressões endoscópicas. Então, é basicamente isso. Eu trouxe um caso clínico pequeno, se não estiver muito tarde. Eu não sei se a gente discute um pouquinho ou não. Vocês acham que? Não sei, tá tarde. Tu queria discutir em relação ao quê, Carol? Tipo, em relação ao diagnóstico? Eu ia só levantar algumas questões para ver se, tipo, pra gente mesmo conseguir ter um raciocínio clínico, né, com relação Então, certo, então vamos fazer assim, eu vou colocar o formulário agora no Google, e aí, tipo, quem já assistiu a sessão e preencheu o formulário e se sentir à vontade para sair, sai. Pronto. E aí, quem quiser responder, fica aqui pra gente discutir. É bem rapidinho, é coisa de 5, 10 minutos. Então, só para ler o caso clínico, né? Um paciente de 54 anos de idade, etilista de uma garrafa de destilado por dia durante 30 anos, apresenta quadros de dor abdominal constante há 5 anos. Há 1 ano, relata piora dos sintomas, apresentando perda de 3 quilos nesse período. Aumentou o emprego de analgésicos, porém com resposta parcial. Relata vir apresentando evacuação de fezes com dor fétido recentemente. Ao exame físico, encontrava-se com índice de massa corpórea de 23, abdômen plano e flácido, e dor em região epigástrica à palpação profunda. Realizou TC de abdômen, que mostrou dilatação do ducto pancreático principal, além de calcificações junto à cabeça de pâncreas, que se encontrava aumentada de tamanho. Então, com relação a esse quadro clínico, né? Com esses achados, a gente já poderia fazer o diagnóstico de pancreatite crônica? Se alguém quiser responder. Deixa eu ver se eu consigo entrar. Pode responder pelo chat, gente. É isso que eu não consigo ver. Ninguém falou nada ainda. Mas basicamente, o paciente já poderia se achar o diagnóstico, né? Porque o paciente ele apresenta uma estomatologia relacionada, ele apresenta o fator de risco, né? Que é o fato de ser um etilista crônico, ele apresenta uma dor abdominal constante já há algum tempo, essa dor, ela é em região epigástrica, tá? E além disso, esse paciente ele tem uma perda ponderal relacionada, e ele também tem sinais de esteatorreia. Então, basicamente, ele tem todos os sinais que evidenciam a pancreatite crônica. E além disso, quando realizou a tomografia, você mostrou tanto a dilatação de ducto pancreático principal, quanto mostrou calcificações junto à cabeça pancreática. E aí você tem, né, como a gente já viu, a pancreatite alcoólica, ela é uma doença calcificante. Então, com essas informações, a gente provavelmente já poderia fechar o diagnóstico de pancreatite crônica desse paciente. Qual tipo de pancreatite que esse paciente provavelmente apresenta? Provavelmente é a pancreatite crônica alcoólica, né, devido a esse passado etilista dele. Com relação à estomatologia própria que ele manifesta, foi o que eu já falei. Nesses casos, quais poderiam ser os fatores que contribuíram para a perda ponderal do paciente? Então, o paciente que apresentou perda ponderal, você pode ter tanto o fator da dor, como eu já tinha falado, podendo contribuir para a perda de peso nesse paciente, quanto também o fato de ele estar tendo esteatorreia, né? Então, ele está tendo esteatorreia por conta de uma insuficiência pancreática exócrina, então ele provavelmente apresenta desabsorções, e isso tudo pode levar a uma perda ponderal, uma desnutrição nesse paciente. Além disso, se você não tivesse a tomografia disponível, quais outros exames poderiam ser utilizados para auxiliar na confirmação? Aqui um raio-x já fecharia diagnóstico, né? Porque pelo raio-x você conseguiria identificar as calcificações junto à cabeça de pâncreas. Mas caso quisesse passar outros exames, você poderia fazer a própria ultrassom abdominal, poderia mostrar tanto essa dilatação de ducto pancreático, quanto também as calcificações, para auxiliar nesse diagnóstico, né? Outros exames que poderiam ser solicitados, por exemplo, exames para avaliação da função pancreática exócrina, poderia se fazer o exame de confirmação de esteatorreia, ou um teste de elastase fecal, e outro poderia ser solicitado também aqueles exames laboratoriais que eu falei, né? Hemograma, enzimas hepáticas e até glicemia para avaliar se esse paciente ele já apresenta uma insuficiência endócrina. E quanto ao tratamento do paciente, esse paciente ele parece ser um paciente que já apresenta um quadro mais avançado, né? Mas poderia se iniciar com aquelas medidas clínicas que eu falei, de cessação de etilismo, e aí, nos casos de pacientes que já são etilistas crônicos, né, que poderiam ter dificuldade com essa cessação, o livro ali até traz que a equipe médica pode encaminhar esse paciente para aqueles grupos, né, de pessoas que estão no processo para cessar esse etilismo. Além disso, pode utilizar aquele manejo de fracionamento de refeições
O uso de reposição enzimática, que vai ser útil tanto para tentar controlar a dor nesse paciente, quanto também para melhorar o padrão de cetorreia que ele apresenta. Só que como esse paciente ele já apresenta uma dilatação ductal, presença de cálculos pancreáticos, talvez esse paciente ele se beneficie ou de uma descompressão ductal endoscópica, porque para melhorar essa dilatação de ducto pancreático principal, ou então de algum procedimento cirúrgico. Seja um procedimento cirúrgico ablativo, para você tentar remover esse parênquima pancreático que está acometido, ou então os próprios procedimentos de descompressão mesmo, para você tentar melhorar esse fluxo de suco pancreático nesse paciente. É isso, gente.